Mano, é que eu tinha coisa pra fazer da minha vida, né? Sabe? É que eu tinha um monte de coisa pra fazer. E aí, minha vida não, a prioridade da minha vida não é, desculpa o palavreado que eu vou dar, a prioridade da minha vida não é. Gloob, 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 gloob. Agora assim, é tarde, é cedo. O que que é tarde, o que que é cedo? Tem um monte de camarada meu que casou cedo, né? Padrão da sociedade, tá divorciado, pagando pensão, mal vê o filho, brigou com a mulher, apartamento ficou pra mulher, o cara tá morando de aluguel agora. Aí o cara venceu pra sociedade, perdeu pra vida. Parabéns. Qual que é quem venceu, entendeu? E aí, bicho, você tá entrando numa pilha que ela não existe, né? Porque você tem 24 anos. Primeiro de tudo, você é homem, tá? Você pode fazer filho até 80 anos, então você não tem pressa nenhuma, certo? Segundo, casamento não é uma corrida, tu não vai ganhar prêmio nenhum, tá? Não vai ter prêmio nenhum, sabe? Tu não vai ganhar nada casando antes, mais cedo, mais tarde. Pelo contrário, né? Às vezes é capaz de você deixar de fazer coisas. Porque quando você casa, por exemplo, eu estou entrando numa vibe com a minha mulher, que é uma vibe muito necessária. Que nós estamos falando sobre comprar uma casa. E aí isso envolve dinheiro, isso envolve planejamento, isso envolve planos, isso envolve estacionar em um lugar, e aí isso envolve trabalho, isso envolve uma par de coisa. Enfim, qual que é o ponto? A gente tem uma cobrança, e assim, agora que a gente tá decidido em casar, em ter filhos, a gente tá começando a fazer planos que eles vão estagnar, né? Parte da nossa vida, certo? A gente vai comprar casa, mobiliar a casa, sabe? É um monte de coisa que a gente vai precisar organizar que ela precisa de um planejamento. E se você faz isso muito novo, você vai abrir mão de uma porrada de coisa, certo? A gente quer ter filhos, mas quer ter filhos daqui, sei lá, uns 3, 4 anos. Por quê? Porque a gente quer se curtir um pouco antes de ter filhos, né? Porque quando você tem filhos, isso muda mais ainda a relação, estagna mais ainda, né? E tem muita gente que é infeliz. Então, essa sua pilha da sociedade, tia Leila de Itaquera, ela é uma derrota. Você não ganhou nada, sabe? Atendi a pilha da sociedade. O que eu ganhei com isso? Nada, né? Nada. Você perdeu. Conheço muita, mas assim, gente, conheço muita gente que casou nessa pressa e ela simplesmente se fudeu. Porque não era aquilo que queria. Eu tenho uma crítica muito grande, e aqui é uma crítica pessoal minha, principalmente meus amigos evangélicos, né? Tem uma pressão muito grande na molecada pra eles casarem cedo. E ao mesmo passo que eu acho bom, porque aí eles acabam evitando de fazer um pouco de merda, eu acho ruim, porque eles são jogados com essa pressa pra cima do relacionamento, e com essa pressa que eles são jogados pra cima do relacionamento, eles nem sempre entram num relacionamento pensado. Eles entram num relacionamento cobrado. Eles acabam ficando presos numa relação, e muitos ministérios, e acho que quem é evangélico aqui já passou por isso, eles tentam de tudo quanto é jeito segurar o casal até o fim, né? E aí no fim era só fogo no rabo, era. Então, minha mãe passou um caso muito claro disso, na época que minha mãe ia à igreja evangélica. Minha mãe tinha um namorado abusivo, que batia nela, né? E aí, o cara batia na minha mãe, era o inimigo. Ai, não, não era eu, era o inimigo, era o Satanás. Ai, era o tinhoso, ai, era o capeta. Ai, não, não, porque agora o senhor vai edificar esse relacionamento, né? Aí cada vez que o maluco fazia merda, levava minha mãe pro pastor, né? Aí o pastor, não, 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 o senhor tá edificando essa relação aqui, ó, vai dar tudo certo, não, porque agora tá ungido, não, porque, sabe? E aí entra nesse papo merda, e aí fica preso ali, e, cara, e foi muito trabalho pra tirar ela dessa relação, assim, ó. Muito, muito. E aí, cara, você precisa entender muito, assim, do que você quer pra casar. Se a pessoa bate com seus ideais. Se você tá num momento de vida pra pensar nisso. E às vezes você precisa ver se você tem o dinheiro pra isso. Se você tá num momento pra isso. Se você quer realmente isso, porque às vezes você não quer. Entendeu? Às vezes você não quer casar. E eu tenho 38 anos, né? Então eu já morei junto. Que foi uma experiência. Eu já tive relacionamento sem morar junto. Também foi outra experiência, né? E agora eu quero casar e morar junto, que é uma outra experiência. Então são coisas, assim. Mas, por exemplo, eu vejo na minha mulher hoje exatamente o que eu queria num relacionamento, o que eu espero pra um relacionamento de longo prazo.
E é exatamente nossos planos, nosso ideal, como a gente conversa, como a gente se organiza financeiramente, pessoalmente, como a gente se organiza na vida, né. E essa é uma parada que a gente precisa ter, assim, é entender, tipo assim, essa relação, eu estou nessa relação porque eu quero estar nessa relação, ou estou nesse relacionamento porque a igreja mandou, porque eu tô com fogo no rabo, porque meu pai mandou, porque a sociedade mandou. Pô, eu tenho amigos que namoraram por muito tempo, sacou? E aí passou um tempo, o cara falou: "Pô, é isso, valeu", né. Isso também não anula aquela a validade daquela relação, né, porque uma relação a galera é muito materialista em relacionamento e isso me incomoda um pouco. No sentido de que um relacionamento ele tem que ter um ganho, né, ele tem que ter um endgame, um goal, né, ele tem que ter uma injeção de dopamina em algum lugar, né. Então você namora pra ficar noivo, pra casar, pra ter filhos, pá-pá-pá, pá-pá-pá. Essa escala, essa escadinha, né, ele tem que ter, porque tem que ter, que você não teve, errou, falhou, não foi ruim, eu acho que nem sempre é isso, cara. E a gente não pode ser tão cruel com a nossa própria história de vida. Óbvio, ninguém namora pra terminar, eu acho, pelo menos eu acho. Mas assim, tem relacionamentos que eles não dão certos e eles fazem parte da nossa história, da nossa vivência, da gente olhar e falar: "Ah, pô, eu cresci muito assim dentro dessa relação, eu me desenvolvi muito assim dentro de um relacionamento, foi assim, que eu aprendi tal coisa". E é isso, mano. Aqui, ó. Minha esposa foi a última de 7 irmãos a casar, e ela me conta que a família dela preocupava quando ela iria casar. Uma das irmãs casou sob pressão e se ferrou. Padrão, padrão demais. A gente precisa sair um pouco disso, cara, porque assim, ó, casamento e filho, gente, é assim, ó. Casamento só não é pior que sociedade, tá? Porque no casamento, pelo menos, às vezes você transa, né? Se bem que tem uns sócios aí que te fodem, né? Ó, te fodem de jeito. Mas assim, algum casamento é uma parada assim, entra compartilhamento de bens, entra família, você mora no mesmo espaço que a pessoa, entra saúde mental, entra rotina, entra convivência. É quando você coloca filho no meio, você cria um vínculo pelo resto da sua vida com aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Pelo resto da sua vida. Meu pai e minha mãe, eles são obrigados a ter algum tipo de relação por minha causa. Ponto, né. Eu fiz um jantar, jantar, na verdade, um churrasco de noivado, onde meu pai estava e onde minha mãe estava, entendeu. Por quê? Porque os 2 são meus pais e eles têm esse vínculo. Acabou, acabou, entendeu. Então, agora, minha ex-namorada onde é que tá? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, tô nem aí, sacou. Ó, tenho zero de vínculo, graças a Deus, corri para o mais longe possível. Então, assim, casamento não é brincadeirinha. Casamento não é uma coisinha feita pra ser impensada, sacou? Casamento não é uma coisinha pra você fazer, ai, a pressão da sociedade. A pressão do sociedade é o meu prometi que ia xingar menos, né. A pressão da sociedade é a minha chapuleta da minha rola. Foda-se a pressão da sociedade, eu tô nem aí pra sociedade. Sociedade não paga a minha conta. A sociedade não paga meus boletos. Não trabalha pra mim, não me entrega, comida em casa, a pressão da sociedade não paga o meu carro, a pressão da sociedade não me sustenta, não cuida dos meus BO. Então eu quero que a pressão da sociedade se foda, vá você e a sociedade para o inferno. Tamo ok? O que importa é você tá feliz. Tá feliz? É ótimo. Eu tô muito feliz, sacou? A pressão da sociedade pra casar, chupa o meu paga uns 3 boleto meu, aí a sociedade pode dizer se eu tô certo, se eu tô atrasado, se eu tô errado, se eu tô pra frente, se eu tô pra trás. Porra, eu não tô nem aí, velho.